Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária e nós estamos falando sobre a história e geografia bíblica e nós continuamos com o início de tudo, falando agora sobre a queda. Pega a sua Bíblia, pega seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos conhecer dos seus mistérios. Vamos lá para o terceiro e quarto capítulos do Gênesis. Muito bem, nós já vimos a criação, primeiro e segundo capítulos, e agora nós vamos ver a queda. Na verdade, Adão e Eva estavam morando no Éden, no paraíso, mas acontece alguma coisa lá. Olha que coisa interessante. Na Bíblia, nós vamos ver apenas dois animais falando como nós falamos. O primeiro animal que fala é a serpente e ela está lá no paraíso, ela está lá no jardim do Éden e um dia ela acaba conversando com Eva. O segundo animal que fala é uma jumenta, é a jumenta de Balaão. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente quem era este profeta e por que a jumenta fala com ele. De qualquer forma, Eva estava no jardim e muito provavelmente, quando Eva conversou com a serpente, Adão estava por perto. Tanto é que depois Eva conversa com Adão. Neste caso aqui, Deus havia proibido que eles tomassem de alguma árvore. Então, uma árvore era proibida de ser tomada, ou seja, Deus dá ao homem e à mulher, portanto, todos os frutos da terra. Tudo que existia ali, tudo que foi criado nesse primeiro dia, era deles. Eles podiam tomar de tudo, comer de tudo, fazer uso de tudo, menos de uma única árvore. E aí o que acontece? Neste dia, a serpente coloca dúvida na cabeça de Eva. Ela vai conversando com Eva e vai convencendo Eva e vai enganando Eva. Então, o que acontece aqui é que Eva foi enganada, Eva não colocou fé na palavra de Deus. E nós vamos ver que isto também é imputado pecado. Então, não ter fé, não ter confiança na palavra de Deus também é pecado. Porque a serpente coloca esta dúvida: mas Deus não quer, Deus não isso, Deus não aquilo. E aí Eva acaba tomando deste fruto. E ela chama Adão e diz a Adão: olha, isso aqui é bom para comer, então come. Adão havia recebido uma ordem direta de Deus, assim como Eva também. Mas aqui, Adão não tem uma conversa com a serpente. Então, o que acontece é que Adão foi convencido, ele se deixa convencer, sem maiores razões, por aquilo que Eva está dizendo. Eva estava sendo enganada pela serpente e Adão não, porque ele não conversa com a serpente, ele desobedece à ordem de Deus. O resultado disso é que, assim que eles comeram do fruto proibido, que não necessariamente seja uma maçã, é um outro fruto, né? Nós falamos que é maçã, mas não é, óbvio que não é. O que acontece é que eles têm um sentimento de vergonha, porque eles têm uma consciência de que eles andavam nus, eles não tinham roupa. E isto era natural. Só que ao comer do fruto proibido, eles tiveram esta consciência de que estavam nu. E eles começaram a sentir vergonha, inclusive vergonha de Deus. Deus, como
consequência deste pecado, ele vai dar algumas imposições para todos os envolvidos. Então, vejamos lá, em relação à semente, a serpente, em relação à serpente, ela é amaldiçoada. Veja que nós vamos ver, nem o homem nem a mulher serão amaldiçoados, mas a serpente sim. A serpente é amaldiçoada, ela vai andar sobre o seu ventre, ou seja, ela não terá pernas, tá? E Deus vai colocar uma inimizade entre ela e a mulher. Os seus descendentes serão inimigos o resto da vida, um mordendo-lhe o calcanhar, outro pisando-lhe a cabeça. Em relação à mulher, ela terá parto com dor. Então, até aqui, ninguém falava em descendência, ninguém falava em ter filhos. Mas agora, o primeiro parto que acontece já acontece com dor. E o homem foi dado um trabalho, né, árduo, com suor sobre a terra, porque agora é a terra que será amaldiçoada. Mas, como eles estavam nus, Deus faz a eles vestimentas. E aqui aparece pela primeira vez que os animais serão mortos para que se faça vestimentas. Então, dizem alguns estudiosos que nós temos o primeiro sacrifício em relação àquele pecado de Adão e Eva. E, por óbvio, eles serão expulsos do jardim do Éden. Nós não sabemos onde fica este jardim do Éden, nós não temos ideia de onde ele fica, mas eles serão expulsos do jardim do Éden e um anjo é colocado com espada de fogo para proteger esta entrada. Uma outra queda acontece entre os irmãos Caim e Abel. São os primeiros descendentes agora fora do paraíso, né? Os primeiros descendentes de Adão e Eva. Abel era pastor e Caim era agricultor. Os dois trazem ofertas para Deus. Eles continuavam louvando e adorando o Senhor. Só que, quando eles trazem oferta, Deus se agrada da oferta de Abel, porque ele o faz em adoração e consagração. Aí não lhe é aceito a oferta. E aí ele fica irado. Ele se ira contra Abel, porque Deus não aceitou a sua oferta. E aí Deus repreende Caim, porque ele diz, não peque, você pode ser aceito, você pode vir a fazer ofertas que serão aceitas, mas não peque. Então Deus já havia repreendido Caim da sua índole, da sua tendência em pecar. Ora, o que acontece é que Caim poderia ter vencido o pecado, com certeza. Deus diz absolutamente, Deus diz muito claramente que isso pode acontecer, que nós temos capacidade de vencer o pecado. Entretanto, Caim mata Abel e Deus fala que o sangue clamava da terra Adamá pela morte de Abel. Ele foi amaldiçoado. Então, este pecado causa uma maldição. O de seus pais, não, mas este sim. Por quê? Porque o pecado era de sangue, porque o sangue foi derramado na terra. E aí ele não teria produção e ele seria errante na terra. De Caim, nós temos alguma descendência, diz a palavra, que nós temos Enoque,
depois Irade, Meujael, Lameque, Jabal, que desenvolveu o sistema de tendas, Jubal, que era um dos primeiros músicos que desenvolve os instrumentos musicais, e Tubal-Caim, que era mestre em ferro e cobre. De Adão, depois que Abel morre, eles têm outro filho chamado Sete. Sete, nós vemos nós. Aqui a palavra diz que havia um culto público a Deus, ou seja, já se desenvolve uma maneira pública de todos verem que existe adoração a Deus. Cainã, Malalel, Jared, Enoque, não confunda este Enoque com este outro Enoque aqui, ele é bem posterior, Matusalém, Lameque e Noé. Amém, amados? Bons estudos.